colo me faz descansar. Me abraça com força, me ensina a te amar. Tudo que eu preciso, só mais um instante. É isso que a gente precisa, Jesus. Me perco em teus olhos, são tão deslumbrantes. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Me faz o seu filhinho, me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Pai, eu tenho pai. Abba, pai. Abba, pai, eu tenho pai. Abba, pai. Abba, Boa noite, minha gente. Mais uma sexta-feira, mais um encontro para a glória do Senhor, né? E que canção linda, né? Hoje vai ser uma live em homenagem aos pais. E homenagem também àquele pai que nunca nos abandona, que está conosco a todo tempo, que nos educa, que nos mostra a direção certa e que a todo instante nos quer perto dele, nosso Pai Celestial, né? Hoje, gente, temos 5 convidados pais para vir partilhar conosco coisas lindas e maravilhosas sobre o dom de ser pai, né? E antes de eu ir convidando eles, eu gostaria muito que vocês entrassem aí nesse clima de oração com essa canção tão linda que é Abba Pai. Clamar pelo Senhor, entrar na presença dele, declarar esse amor, declarar que ele é teu pai, que você é o filhinho dele e que ele está todo instante contigo, né? É tão bom a gente se sentir nos braços de Deus e é tão bom saber que ele está sempre de braços abertos para nos receber, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando, aperta aqui no aviãozinho, compartilha essa live, né? Chama aí o irmão para participar conosco dessa live linda. Aproveita, aperta também no coraçãozinho para que o Instagram possa aí, ó, levar essa live para outras pessoas, né? Vamos ser instrumento de Deus nessa noite e, acima de tudo, vamos se entregar no colo desse Pai maravilhoso. pai, eu tenho pai. Abba, pai. Abba, pai. Fecha teus olhos, clama a esse Deus, reafirma esse amor,
fecha teus olhos e diz: Abba, Pai. Se entrega a esse Pai tão lindo e maravilhoso. Tudo que eu preciso, só mais um instante. Me perco em teus olhos, são tão deslumbrantes. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Me faz o seu filhinho, o seu filhinho. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. Dia após dia, dia após dia. És meu papaizinho, a doce presença. Eu tenho, Pai, eu tenho um Pai. Abba, eu tenho um Pai. Pai, eu tenho um Pai. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. Que coisa mais linda, né? Essa canção. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Imagina aí você, nesse momento, de frente a frente com esse Pai Celestial tão lindo e tão amável, dizendo: Abba, Pai. E Ele com um sorriso largo e braços abertos, te acolhendo. É tão bom, né? Sabe por quê? Porque Pai, Ele é sinônimo de amor, de proteção, de inspiração. É a visão que a gente tem do nosso Pai. Tanto nosso Pai aqui da terra, como também nosso Pai celestial. O Pai, Ele é a porta de entrada para o coração dos filhos, né? Olha que coisa tão linda. A paternidade, Ele é o dom de Deus. É uma missão de excelência que requer esforço, determinação, visão, perseverança, compreensão, responsabilidade e, acima de tudo, muito amor. Sejam todos bem-vindos a essa live em homenagem aos pais. Se você que é pai está aí conosco, muito obrigada por participar. Você que é mãe e tem a responsabilidade de um pai, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar. E se você hoje, né, está aqui conosco, independente se é pai, se é mãe, né, que a gente também tem pessoas aqui solteiras, mas que tem aí no seu coração a vontade de ser pai e ser mãe, sejam bem-vindos. Essa live é para vocês.
E vamos orar a esse Deus maravilhoso para que hoje seja tudo feito conforme a vontade dele, né? E nada melhor do que começar com a oração do Pai Nosso. Então eu convido vocês a, nesse momento, fechar os seus olhos e orar comigo essa oração tão linda e tão maravilhosa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui em comunhão com os irmãos. Deixa eu ver se meu primeiro convidado já está online, porque é meu cantor oficial de hoje. Sim, a gente tem música hoje, né? Que é muito lindo. Júnior, que sempre está conosco. Glória a Deus, Senhor. Ai, ai. Oh, já vi. Oh, boa noite! Boa noite! Tudo bom? Tudo bom? Que coisa linda! Vamos iniciar essa live linda e maravilhosa em homenagem a vocês, pais, e ao nosso Pai Celestial. Já estou me emocionando desde a primeira canção, viu? Já me emocionei demais aqui. Essa música é linda, né? É tão Isso. pequenininha, mas com significado tão grande. É uma canção de acolhimento. Perfeita. E hoje você, né? Graças a Deus Amém. pelo seu sim. Dou glórias ao Pai pelo seu sim. Nosso cantor oficial hoje, porque é Mais, muito bom. mais uma vez, graças a Deus, sim. A E, gente... e essa live especial mesmo, viu? Porque eu vou ser vovô. E eu... É. Parabéns! Que coisa mais linda! Olha, você primeiro adquiriu a responsabilidade de um pai, que é uma responsabilidade muito grande, né? Agora você vai partilhar dos momentos mais doces, que Pois é. Ser pai de novo, né? Assim, segundo pai dobrado. que agora, assim, é só amor, só brincadeira, só amor. É, com Porque certeza. o pai tem um pouco mais de seriedade, né? Tem que ser um pouco mais sério, né? Igual a mãe, igual. Mas quando a gente se torna avô, eu vejo pelo meu pai, pela minha mãe, o quanto é diferente, né? Aquele vislumbre. Deus te abençoe. Amém, Parabéns. amém, amém. Feliz demais, feliz demais. Amém. Júnior, se quiser já iniciar com uma canção, para a gente já entrar nesse clima lindo e maravilhoso, antes de eu chamar o nosso primeiro convidado, né, que vai falar um pouquinho aqui. Então, Eu acho lindo, sabe? Eu acho lindo quando o próprio Espírito nos ensinou a chamar Deus de Pai. Não é porque na carta de Paulo, ele vê que nós não sabemos como orar. Por isso que o Espírito vem em nosso auxílio, com gemidos inefáveis, clamando, Abba, Pai. Então, nada melhor que clamar esse Abba, Pai. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama,
Abba, Pai. 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 Eu não consigo. Sim, boa Fala, meu noite. amigo. Fala, Júnior. Tudo bom? Vou chamar como eu conheço. Fala, meu amigo Bebeto. E Como coisa é pequeno, né, parceiro? É, graças a Deus. Olha, gente, hoje eu tô aqui só para convidar. Dizer, Júnior, vamos tentar. Júnior, vou fazer o convite do meu próximo convidado. Porque a live hoje é para vocês, é de vocês, pais. Eu sei que vocês têm muito a partilhar. Então, seja Com bem-vindo, certeza. Bebeto. Novamente, seu sim, olha, estou muito feliz, viu? Primeiramente, Deus abençoe todos. Meu amigo Júnior, Deus abençoe. Prazer revê-lo, Bom, apesar de virtualmente, mas sabe que é uma satisfação vê-lo. Saber que você também conhece a grande Cássia, amiga minha de infância, a gente cresceu junto, mas que Deus continue abençoando todos. Primeiramente, parabéns, né? Você vai ser avô, eu escutei aí. Pai graças pela a Deus. segunda vez, né? Cássia me convidou alguns dias atrás, eu disse, não, estou à disposição. Só não ia dizer se eu não pudesse mesmo, mas estou à disposição, porque primeiramente a gente tem que louvar e agradecer a Deus. É para Ele que a gente se reúne, é para Ele que a gente dá glória, é para Ele que a gente faz e dedica toda a nossa vida. Então, nada como cantar, como louvar, como agradecer, como orar pela, pela misericórdia que Ele derrama sobre nós por meio da sua graça. Como você falou, Paulo fala muito e como nós não sabemos caminhar nessa terra. Mas Deus disse, a minha graça te basta e o teu poder se engrandece em minha fraqueza. Então, boa noite a todos, que seja uma live abençoada. Amém. É porque, na verdade, né, já entrando nessa questão de pai, às vezes vocês assim, eu não sou digno, né, eu não sou digno, não sou capaz, mas o Senhor vem e diz assim, como você me falou, somente uma coisa te basta, é a minha graça. Né? Verdade. E isso é que me faz ser pai hoje. Muitas vezes nós não somos o pai que queremos ser, somos o pai que precisamos ser. E muitas vezes choca nossos filhos, né? Você é mãe, você sabe disso, você é pai também, e choca. Muitas vezes porque um não também faz parte da vida. E eu dizer um não para um filho, acho que dói muito mais em nós do que Isso é propriamente fácil. neles. Né? Dói muito mais em nós. Isso é fácil. Mas muitas vezes nós não somos o pai que queremos, somos o pai que precisamos ser. Isso é fantástico, sabe? E eu descobri isso na peia, na vida, né? E é muito lindo isso. Olha aí. Verdade. Cássia, tu poderia ter convidado teu esposo para estar aqui também, né? Alex, bem queria, mas a gente tem uma mocinha pequena, de 2 anos, né? E, olha, se Energia ele pura, né? aparecer aqui, pronto. Aí a gente faz o Energia pura, trato, né? né? Eu participo da live e ele cuida dela. A gente está em oração aqui. Né? Tá ali cuidando dela. Enquanto a Alice brinca, ele está lá, observando a mais nova. Engraçado que as filhas só são de Cássia, né? Porque só parece com ela. Eita, Jesus. Isso é uma genética boa danada, hein? E assim, e do mesmo jeito que a gente se conhece há muito tempo, também conheço o Júnior há muitos anos. Ele sempre foi muito prestativo, sempre que eu precisei dele, eu tive uma bronca danada outro dia. Júnior, você pode me ajudar? Ele não mediu esforço. E eu aqui em Pernambuco, ele na Paraíba, a gente se comunicando só via WhatsApp, ele conseguiu resolver um problema.
é nesse tipo de pessoa que existe o verdadeiro pai. Existe aquele que vê a necessidade. Porque, às vezes, a gente fica cego muito pelas ocasiões, pelo coração, pelo sentimento de ser pai, e não vê que muitas das nossas atitudes podem estar prejudicando ao invés de estar ajudando. Então, a nossa visibilidade com relação a isso precisa muito de sentimento e também precisa de uma grande atenção, passo a passo, principalmente num mundo tão cheio de armadilhas, que para nós já é difícil. Imagina para um adolescente, para uma criança, hoje em dia, viver nessa sociedade tão globalizada, mas também tão cheia de caminhos errados. Então, lá em Efésios, eu estou com ele aberto aqui, se vocês tiverem a oportunidade de pegar uma Bíblia, Efésios capítulo 6. Deixa a Cássia pegar a sua abençoada aí, abertura. Efésios capítulo 6, versículo de 1 ao 4. Sempre é bom a gente meditar e falar segundo o que diz a palavra, né? A inspiração não é nossa, vem de Deus. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O interessante é o versículo 4. A gente deu 3 versículos falando do que o filho deve ser. Mas o 4º versículo fala de o que o pai deve ser. E assim, pelo que eu pesquisei, esse pensamento é direcionado realmente ao pai, não aos pais, mas ao pai em si como chefe da casa, como aquele que vai guiar, o pastor da família. E vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Interessante que a própria Bíblia nos diz, né? A gente não deve provocar nossos filhos, não deve fazer com que eles se irritem, mas também a gente não pode deixar de aplicar a disciplina. A correção, mas a correção segundo o que diz a Bíblia, segundo o que diz a palavra do Senhor. E aí a gente pode ler mais, em muitas passagens, diz que o castigo em si, ele faz parte da criação. Ele faz parte da disciplina. Porque mostra que em toda a nossa vivência a gente vai ter limite para alguma coisa, vai ter regras. E é tão difícil a gente dizer para um filho, siga essa regra, siga aquela, porque nós mesmos, muitas vezes, não seguimos, e quando criança, muitas vezes, a gente deixava de lado, como adolescente, e na vivência a gente começou a aprender com os nossos erros e começou a crescer nisso. Eu, hoje, com meus 40 anos, tenho tanta coisa para aprender, tenho tanta coisa ainda para vivenciar. Eu fico pensando, imagina um filho nosso, em meio a uma turbulência de informação, né? Porque na nossa época que a gente estudava, tinha que abrir livro, tinha que pesquisar, tinha que perguntar, tudo mais. Hoje a grande maioria já tem o Google, né? Rapidamente pega uma informação, mas não se detém ao que aquela informação realmente significa. E a palavra bem clara aqui que a gente precisa estar de frente, precisa estar comandando e precisa estar dando todas as regras. Não de forma a irritar o filho, não mostrar que a gente está como orientação, não como um inimigo. Foi esse pensamento que eu pesquisei, que eu dei uma olhada, que eu meditei e vim trazer nessa noite. Começamos com uma linda canção, depois com o nosso amigo Júnior cantando, e a palavra só nos diz para a gente cada vez mais se alegrar, porque ser pai é uma graça divina. Grande verdade, né? Concordo plenamente contigo, Bebeto. E vou na prática isso, né? Porque você quando coloca como primeiro mandamento, ele é o primeiro mandamento que se diz em relação à humanidade. Se você pegar o decálogo como completo, os 3 primeiros mandamentos é falar da pessoa de Deus. Amar a Ele sobre todas as coisas, guardar o seu santo dia, né? O seu santo nome, perdão. E quando vem o primeiro mandamento que tem toda a humanidade é honrar.
pai e mãe, né? Honre seus pais. O verbo honrar só diz a Deus e aos pais. Se você olhar em canto nenhum, vai estar a outra pessoa, né? É honrar, é pai. Honra teu pai e tua mãe, que para teres sucesso e vida longa sobre a terra. É isso que diz a palavra, né? E Exatamente. pegando essa deixa como um pai, aí a responsabilidade nossa aumenta mais ainda. Pelo fato Com de que certeza. eu gosto muito desses memes, né? Eu não sou jovem não, viu? Tenho 45 anos, não sou mais jovem não. Mas eu gosto muito de pegar esses memes que vem assim dizer que um filho, uma vez o pai, perdão, chegou pro filho e disse: Filho, cuidado onde tu andas. Sabe o que o filho respondeu para ele? Cuidado do Senhor, porque eu sigo teus passos. Então, a nossa responsabilidade está aí. Como você falou, hoje tem o Google aí, tem isso, aquilo, outro. Mas a nossa responsabilidade é dizer assim, isso é certo, isso é errado. Isso é, eu creio que a única coisa que, assim, que eu me lembro, que me chama, eu não esqueço nunca. Uma certa vez, a minha filha mais velha, nós tínhamos ido para o hospital, eu tinha levado ela para o hospital, que ela sofre de asma, né? Ela sofre de asma, perdão. E ela, no hospital, a médica falou para ela, tem que aplicar a injeção. Ela disse, não que vai doer. Eu não deixo não. E ficou, né? Eu não deixo não, deixo não, deixo não. Aí a médica olhou para mim e disse, pai, diga para ela que não vai doer. Eu olhei para ela e disse assim, filha, vai doer, você vai sentir uma agulha entrar no seu bumbum, vai doer, mas você vai ficar boa por causa do remédio que tem aí dentro. Ela fez, aplique, doutora, porque eu confio no meu pai. Se eu tivesse mentido para ela dizendo que não ia doer, essa menina ia ter confiança em mim hoje? Não. Hum, Então, eu creio que é isso, sabe? Como você me frisou. Tem muitas informações, mas cabe a nós, como você mesmo frisou também, se for necessário, castigar, porque nós sabemos. Talvez eu, você, nós que estamos aqui, aprendemos na peia. É coisa que nós não com queremos com certeza. os nossos filhos. Então, os bons exemplos vêm de nós, pais. Verdade. Tá chegando mais gente aí. Deus abençoe o pessoal que tá chegando, viu? Louvado seja Deus. É verdade. Foi lindo, né? A gente iniciou aí com essa grande importância que é sobre ser pai, né? Porque muitas vezes eu vejo, né, que as pessoas, a sociedade coloca nos ombros do pai apenas aquela figura de que tem que trazer o alimento para dentro da casa, né? E que muitas vezes os filhos têm medo do pai, não obediência, né? Na verdade, o pai ele não é só o provedor, né? Ele também é o lugar de proteção, né? É o lugar de espelho para os filhos, é o lugar de amizade, né? Os filhos eles não devem ter medo do pai, ele tem que ter obediência, né? Por isso que fala, honra teu pai e tua mãe. E quando a gente é obediente aos nossos pais, não existe medo, né? Existe confiança. Exato. Né? Eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Bebeto, né, por essa participação aqui. Desejar a você um feliz Dia dos Pais, né, que Jesus te abençoe ainda mais. Você tem filhos lindos que eu sempre acompanho e eu sou muito feliz, muito grata a Deus em ver, né, essa coisa tão linda que o Senhor colocou Amanhã eu na tô aí sua na vida. Paraíba, viu? Amanhã eu tô aí pela Paraíba, eu vou vê-los. Amanhã, se Deus quiser, eu tô chegando aí na Paraíba. Saio logo Poxa, cedo aqui do Recife. Aí deve estar chegando aí por volta das 10 horas da manhã, 9 10 horas da manhã, dependendo do trânsito, para vê-los. Já tô com saudade e eles estão bem ansiosos, né? Para terminar, para a gente se despedir com chave de ouro, a gente sabe que a vida de pai, de mãe, é uma eterna batalha. Luta contra o mundo, que vai de encontro às nossas ideias e muitas vezes muito mais atrativo, muito mais sedutor,
E se torna até um inimigo em muitas ocasiões, mas aí a gente pode pensar o que diz no Salmo 18, versículo 2 e versículo 3. Salmo 18, 2, 3. Cássia, chegar. Pode ir. Vamos embora. Você volta. O versículo 2 diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo e quem me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Amém. Deus na frente. E a gente vai se segurando, vai se defendendo, segurando nele, não com nossas forças, não com o nosso merecimento que a gente não tem. Se dependesse da nossa dignidade, nós estaríamos todos perdidos. Mas por sua infinita misericórdia, desde o momento em que ele, no alto daquela cruz, disse: está consumado, dando seu sangue por mim e por você, que a gente pode dizer: somos filhos de Deus. Deus abençoe a todos. Júnior, prazer imenso em viver. Cássia, como Recíproca é sempre, verdadeira. é um prazer incomensurável ver seu sorriso abençoado todas as noites que a gente se encontra. Lembrando que já tem coisa nova por aí, tá bom? É verdade. Beijão para você, diretamente aqui do Recife. Pessoal da Paraíba que está aí. Deus abençoe e ilumine. E seja um feliz e abençoado Dia dos Pais para todos. Beleza? Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Trabalhe com Deus. Júnior, vamos para mais uma canção. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim. Que seja feita assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E é tão bom a gente se sentir nos braços desse pai, né? Muitas vezes a gente realmente se esquece desse amor que o Senhor tem por nós. E tantas vezes também só o procuramos quando a dor e o sofrimento batem, né? E esquecemos muitas vezes de agradecer por tudo que ele tem feito em nossa vida. Então, vem no pé de alguém. Agora, Jesus. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Júnior. Satisfação em revê-lo. Igualmente, a recíproca é verdadeira, meu amado. E o meu irmão Bebeto também. Prazer em revê-lo novamente. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de vocês. Amém. Prazer seja louvado. Coisa linda, irmão. Como eu disse a Bebete, a live é de vocês. Então, assim, estamos aqui E é. para escutar a partilha de vocês sobre essa responsabilidade, E eu, esse presente tão lindo que o Senhor colocou na mão de vocês, que é a paternidade. Né? é isso mesmo. Eu estava já acompanhando aí os meninos que eu tinha acabado de chegar da semana, que a gente estamos aqui fazendo a Semana Nacional da Família. E foi coisa de Deus essa live dessa semana, né? Como a gente tem que refletir mesmo sobre o papel da família na sociedade como cristão que somos, né? Ainda falta muito ainda para a gente sermos a família que Deus quer, mas estamos na luta, né? Tudo para a honra e glória dele, e ele vai nos ajudando.
nesse momento eu queria trazer só uma passagem bíblica da carta aos Hebreus, do capítulo 12, versículos de 7 ao 10. Hebreus 12, 7 ao 10. Ele fala desse amor de Deus como Pai por nós, né? As etapas que nós temos que passar para poder sermos mais amados por Deus, é necessário que temos que passar as etapas da vida. Aí eu vou ler aqui para vocês. Já conseguiu pegar aí na Bíblia? Então vamos lá. Vamos acompanhando aí comigo. Hebreus 12, 7, 10. Hebreus capítulo 12, versículos de 7 a 10. É para serem educados que vocês sofrem, porque Deus os trata como filhos. Qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Acho que a conexão do João travou. Ui. Deixa eu ver se ele volta. Ver se ele retorna. Enquanto ele vai cantando aí um pouquinho para o pessoal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Eu voltei. Agora vai. Acho que aconteceu algum problema aí, que eu fiquei falando e vocês saíram. Foi porque travou aí. Ficou travada a tua. Travou. E foi? Foi. Foi. Ninguém escutou nada. Não. Não. Tá, pois, Vai iniciar. mais uma vez. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículos de 7 a 10. É para serem educados que vocês sofrem, porque Deus o trata como filhos. Qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos, então vocês são bastardos e não filhos. Ainda mais, nós respeitávamos nossos pais corporais que nos corrigiam. Não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Essa palavra linda, né? Da carta aos Hebreus. Falando desse Deus que nos corrige. Mas nos corrige para quê? Para tentar nos humilhar? Não. Nos corrige para que a gente possa melhorar. E para que a gente possa ser também exemplos para os nossos filhos, como Deus assim quer que nós o somos, né? Eu, refletindo hoje na minha comunidade, e o tema do encontro hoje era Felizes os puros, porque verão a Deus. E a outra leitura que contextualizava com esse tema era Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45, onde Jesus fala sobre os frutos que ele quer que a gente dê, né? A árvore boa, ela só vai dar fruto bom, e a árvore ruim vai dar fruto mau.
mas não impede que a árvore má possa vir a dar frutos bons. Porque Deus, ele sempre nos espera, como um pai, como o pai das misericórdias, né? Esperou aquele filho que o deixou, pediu sua herança, foi gastar seus bens, e ele ficou esperando esse filho de braços abertos. Deus espera, como nós, pais, que nós produzamos frutos para a nossa família, né? E os frutos são os frutos do Espírito, né? O amor, a caridade, a paciência, né? A fidelidade, o respeito, o companheirismo. Tudo isso são frutos que Deus quer que a gente produza, né? Então, nesse dia, nessa live em que nós estamos homenageando os pais, né? Eu, no dia de ontem eu completei 43 anos e eu digo a vocês, demorei, depois que eu me casei e tive meus 5 filhos, eu demorei um pouquinho a entender o que é o dom de ser pai. Mas muitos dizem que a igreja não salva, mas salva. Foi a partir desse contato diário, semanal, com a igreja, com os movimentos, com os serviços, que eu fui me aprofundando sobre o que é ser pai. O que é enxergar em mim, pai, aquele pai espiritual que pode mais, né? Talvez se eu tivesse separado dessa igreja na qual eu participo, eu não tinha essa consciência hoje, né? Porque somos uma igreja só, mas Cristo é a cabeça da igreja. Nós, quando nos separamos da cabeça, nós vamos sofrer. E como sofremos, viu? E como perdemos tempo perambulando aí por veredas, por caminhos que muitas vezes não nos mostram a realidade do que somos, né? Jesus disse o quê? Aos discípulos: se queres ser o maior no reino de Deus, seja o menor de todos, aquele que serve. E eu tenho um maior exemplo aqui como meu irmão aí, Júnior. Eu sei da luta dele aí, de caminhada de comunidade, das pedras que ele teve que suportar para não fugir do caminho, mas são correções que Deus, às vezes, muitas vezes, como pai, traz para a nossa vida para fazer a gente ser melhor. E com certeza, tanto eu como ele é hoje um dia um pai melhor para seus filhos, porque Deus os corrigiu e me corrigiu no tempo correto. Não é verdade, Júnior? Concordo plenamente. E você falando assim, nos remete a tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que experimentamos, né? E quando experimentamos aquilo, nós não queremos que nossos filhos experimentem a mesma dor que sofremos. É verdade. Eu creio que nenhuma mãe, nenhum pai vai querer que seu filho sofra aquilo que você sofreu. Então, eu hoje, como eu falava há pouco tempo atrás, eu dizia na live, né? Que eu sou mais com a vida. Eu tenho você conhece um pouco da minha história, o tanto que eu sofri, o tanto que ainda sofro, né? Com algumas coisas, mas sempre assim, ó, olhando para Deus. Porque, sabe por que olhando para Deus? Porque eu sei que meus filhos vão vir atrás de mim. E qual é a referência de Deus se não for o pai dele olhando para Deus? É verdade. É isso, né? Mesmo. Como você está falando, como é que você quer que seu filho vá para a igreja se você não vai? Eu fui catequista na comunidade Virgem dos Pobres, do Araxá. Você conhece a comunidade Virgem dos Pobres? Conheço. E uma certa vez, o meu amigo, que é nossos companheiros de catequese, que era, a dupla era ele e eu, Fábio, ele cobrou muito ao menino. Você tem que ir para a missa. O menino nunca ia para a missa. Ele, se você não for para a missa, você não vai fazer a primeira Eucaristia. Vá para a missa, é muito boa a missa. Vá para a missa. Aconteceu que Fábio faltou um domingo. E nesse domingo, esse menino foi. E quando chegou na semana seguinte, Fábio,
Vá para a missa. Como é que o senhor pede para mim ir para a missa se o senhor mesmo não vai? Então, isso é o que a gente vê hoje em dia, né? Eu tenho que ser o primeiro, eu como pai. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho que ser o primeiro evangelho que meu filho tem que ler. É verdade. Eu sou o primeiro evangelho que meu filho tem que ler. Ele não tem que aprender a ler evangelho lá fora, não. É comigo. É em mim. É. Ele tem que olhar para mim e dizer assim, é isso que eu quero ser. Minha filha, uma das meninas, ela disse uma vez para mim, claro que a gente tem crises e cruzes, todo canto tem, mas uma vez ela chegou para mim e disse assim, pai, eu quero tocar violão. Eu falei, porque você gosta? Eu perguntei a ela, por que você gosta? Ela fez, não, porque eu vejo o senhor fazendo. Isso. Então, sabe, é isso que a gente tem que entender, que não a nós, mas a ele seja dá toda a honra e toda a glória. Sim, mas a partir de nós. Nós. E ele espera muito de nós, né? Com Porque certeza. ele nos deu no nosso matrimônio o cajado, o mesmo cajado que São José segurou quando recebeu Nossa Senhora como mãe e Jesus Cristo como filho, ele nos deu também. Para o quê? Guiarmos a nossa família para poder trazer de volta aquele filho que se desviou um pouquinho do caminho, né, da santidade, afugentar o mal de perto da gente, através com o nosso cajado da paternidade. E é isso tudo aí que você falou. Realmente, nós somos o primeiro exemplo vivo na evangelização para os nossos filhos, né? Se eu nunca vou, como é que eu quero que meu filho vá? Se eu nunca dou testemunho, né? Tem um ditado que diz que palavras salvam, não sei, palavras curam, Palavras passam. né? Palavras Mas passam e testemunho edifica. o testemunho edifica e arrasta, né? Isso, o testemunho leva você e leva a sua família quando você faz aquilo que Deus quer que você seja, né? Então, a minha palavra para hoje é essa belíssima leitura de Hebreus, que nós se lembrarmos que muitas vezes nós precisamos ser corrigidos por Deus, para assim nós também desempenharmos esse papel de pai aqui na terra, né? Primeiro vem a correção a nós, né? Como esse testemunho que Júnior falou aí, do pai que sempre pedia ao filho, e no dia que o filho foi, o pai não foi, né? Então Deus com certeza vai dar uma puxadinha de orelha em um momento da vida para que a pessoa se oriente, né? Se corrija, para que ele verdadeiramente testifique aquilo que ele fala, né? Então, sou grato a Deus por esse dom dele ter me dado de pai. São 5 bênçãos que eu tenho na vida, né? 5. E como também tenho 5 irmãos de sangue, por parte de pai e mãe, e tenho mais 2, um por parte de mãe e outro por parte de pai, que são bênçãos na vida da gente, né? Graças a Deus. Então, louvo a Deus pela vida de Cássia, minha irmã, de Júnior, você, meu irmão, que Deus lhe abençoe no seu ministério aí, e de Bebeto também, que é tão longe, mas tão perto, por estar presente sempre com a gente aqui, né? Então, louvado seja Deus pelo dom da vida de cada papai e de cada família, que a Sagrada Família de Nazaré interceda pelas famílias da nossa comunidade, do Brasil e do mundo. Amém, assim seja. E como você mesmo falou no início, né? Deus corrige aqueles que amam. Isso, Se ele não verdade. nos amasse, ele deixaria nós vivermos como ovelhas desgarradas. Bastardo. Mas ele nos ama como filhos, por isso que eu amo aqui, como diz, né, o Pai misericordioso. E é uma versão de Padre Zezinho que diz assim: confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos.
Não é linda? Amém, amém. Que coisa linda. Boa Louvado noite seja Deus. a todos e todas que estão nos acompanhando aí. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Amém. Deus te Obrigada, abençoe, meu João. amado. Deus abençoe vocês. Amém. Parabéns. Feliz Dia dos Pais, viu? Obrigado. Cheiro. Júnior, vamos lá, mais uma canção. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, de um salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. Ia me beijar, me acolheu, Tá me escutando, cara? abraço de paz. Seja bem-vindo, Marcos, mais um irmão. Não sei se o Júnior conhece Marcos, Júnior, Júnior, Marcos. Prazer, meu irmão. Deus te abençoe, esteja contigo. É meu Prazer, irmão meu mais querido. velho. É o primogênito da família. Eita! Tava ouvindo aqui, é uma benção. É uma benção. Tava ouvindo aqui alguns depoimentos aí de alguns pais. Bebeto, que a gente já conhece, quase como se fosse um irmão também. João Márcio, meu irmão. E agora conhecendo mais um irmão, né? Em Cristo Jesus também. É um irmão. Porque a gente é uma família. Quando nós somos do Pai, que é o Pai eterno, nós passamos a ser uma família. E é como o João Márcio disse, uma dádiva da qual nós, em outra hora, achávamos que era difícil, complicado. Nós víamos nossos pais e sempre queríamos espelhar-nos nele, mas nós só passamos a reconhecer o que é uma dádiva de um pai quando passamos a ser um pai. E a Bíblia é bastante interessante, que a Bíblia vai dizer lá no Salmo 127, que os filhos são a herança do Senhor. Olha que responsabilidade nós temos de tomar conta de algo que Deus nos dá. Nós não tivemos essa oportunidade de escolher, mas Ele nos escolheu, e quando nós somos escolhidos por Ele, também Ele passa também a nos dar uma responsabilidade maior, que são os filhos. E é como já foi citado nesta noite, se torna uma responsabilidade da qual nós, hoje, eu vendo a caminhada cristã que nós vivemos, aí nós deparamos com esse versículo que diz que os filhos são a herança do Senhor, a responsabilidade em tomar conta deles dobra mais ainda, porque certamente um dia Ele vai cobrar de cada um de nós, naquele grande dia quando nós estivermos diante dEle, aquilo que nós fizemos aqui na terra, se for de bom, de mal, principalmente a respeito de filhos. Nós, sendo pais, já fomos filhos um dia. Muitas vezes nós achávamos tão complicado ser pai, mas hoje, no decorrer da caminhada, no decorrer do desenrolar, eu digo no desenrolar, é como o nosso irmão Júnior aí falou, que eu achei bastante interessante, nós não aprendemos. Ser pai não vem com manual, dizendo, olha, é para fazer isso, isso, não. A gente vai aprendendo progressivamente. A cada dia ainda estamos aprendendo ainda. Nós nunca vamos parar de aprender. Vai chegar uma fase que, é como o Júnior agora
parabenizo porque vai ser avô, vai chegar essa fase que é o segundo pai. O avô é o segundo pai, não é isso? Eu sempre tinha meu avô como meu segundo pai. Essa semana eu estive me lembrando das vezes que eu ia com ele na Feira Central, e sempre aquelas besteirinhas, aquelas que o avô sempre gosta de estar querendo ajeitar a criança. E eu estava me lembrando essa semana, dá saudade um pouco, mas eu creio que ele está num lugar melhor que esse que nós estamos, que nós aqui estamos de passagem. A Bíblia diz que nós somos apenas peregrinos nesse mundo. E nada nós não temos, nada nós vamos levar. Apenas aqui, o que vamos aprender, o mundo vai nos ensinar a aprender como lidar com as dificuldades. E nada melhor do que você estar baseado tudo na palavra do Senhor. Porque ela vai nos direcionar o caminho certo. João Márcio já falou, citou bem, foi bem sucinto nas suas palavras. E eu, como me espelhava muito com meu pai, e hoje eu vejo as dificuldades que um pai passa. De ser o provedor, de ser o sacerdote real da casa, de ser aquele que vai aconselhar, daquele que vai dar instrução, daquele que vai ensinar o caminho certo, como o nosso amigo Júnior aí falou. Porque os nossos filhos têm que se espelhar em nós, não nas pessoas lá fora. Porque nós vamos ser o quê? Um espelho para ele. É como se ele estivesse olhando a imagem deles em nós. E não é fácil. Ser pai não é fácil. Vou dizer sinceramente, não é fácil. Mas é bastante proveitoso. Nos traz uma alegria. Principalmente que quando nós nos lembramos da fase de criança dos nossos filhos. Hoje eu tenho uma moça com 19 anos aqui dentro de casa. E essa semana eu estive me lembrando do momento da qual ela nasceu, e hoje eu me sento aqui na cadeira, às vezes quando estamos conversando, eu digo, é fácil a pessoa passar um filme, a retrospectiva. Eu disse, poxa, há tempos atrás, Ana Beatriz, Antônio Marcos, Esther, os três, pequenininho, e hoje uma relação, pai e filho, conversando, trocando ideias, conselho. Então, isso é bastante gratificante. E é honroso esse privilégio na qual nós temos. E eu vou ser sincero, toda vez que falo assim a respeito de pai, mãe, filhos, eu sou muito emotivo. Se uma hora, uma live qualquer, eu estiver chorando, Cássio já sabe muito bem, eu me emociono muito quando falo de pai, de mãe, de irmãos, filhos, porque quando se trata de família, a parte de nós, daqui de dentro, do interior, ela vai falar mais alto. É muito complicado a gente segurar. Mas eu agradeço a Deus, como o João Márcio já falou, eu também, as palavras deles foram bem colocadas. Nós hoje somos uma equipe de 5 irmãos, e fora os que tem lá fora, que meu pai teve, minha mãe teve, e isso é bastante proveitoso. Quando se trata de família, a respeito de falar de família, é sempre maravilhoso. Fico feliz hoje, nesta noite, de estar participando dessa live. Sou grato a Deus pela minha irmã, pelos meus irmãos e também das pessoas certas, os amigos que nos escutam nessa live. Sou grato a Deus também, primeiramente, por Deus ter me dado essa dádiva, que é de ser pai. Hoje eu sei o que é ser um pai. Antes eu fui filho, mas agora eu sei que é ser um pai, as responsabilidades que um pai tem que ter, tanto na vida material como também na vida espiritual, principalmente na vida espiritual. Não é fácil. Como já foi falado hoje pelo nosso irmão Bebeto, nosso amigo Bebeto, que falou bem. Hoje nós somos cercados de redes sociais, de várias ferramentas que são atrativas, principalmente para jovens. E não é fácil você estar lá, em cima, procurando saber com quem está falando,
quais são as amizades que eles estão se relacionando. Antigamente não, antigamente era mais fácil. A gente via crianças brincando nas estradas, nos terreiros, nas calçadas. Hoje não, hoje a rede social ela é mais atrativa para o jovem. Então, torna-se mais complicado ser pai nesse presente século do qual nós vivemos, e ter que instruí-lo no caminho do Senhor é mais complicado aí. Sou grato a Deus e muito obrigado por estar participando dessa live mais uma vez. Obrigada, Marcos. Nós é que agradecemos, né? Assim, é sempre bom tê-lo aqui, né? A gente tem o convívio como irmão, mas é muito bom a gente partilhar disso, né? E é muito bom a gente se emocionar, sim, porque quando existe emoção é porque existe amor, né? E falar sobre família, sobre pais, sobre irmãos, sobre mãe, né? É algo realmente que toca o nosso coração. Porque eu tenho certeza que cada um dessas 29 pessoas que estão aí, cada um tem a sua história de batalha, de vida, de família, né? Cada um travou aí a sua luta pessoal. Então, a gente só tem que agradecer esse Pai Celestial que está aí a todo tempo, nos convidando, nos chamando para estar pertinho dele. Então, Verdade. muito obrigada mesmo por você estar aqui partilhando conosco nessa live tão linda e especial para vocês, né? E feliz Dia dos Pais, né? Antecipadamente, aproveite bastante aí essas 3 bênçãos que o Senhor colocou na tua vida e parabéns pelo exemplo de pai que você tem sido para os seus filhos. Não só para os seus filhos, não, né? Para os sobrinhos também. É E, meu verdade. irmão, É, um prazer, viu? Um prazer conhecer você. Você coloca muito bem as palavras. E eu quero dizer para você falando da sua filha, né, 19 anos, eu tenho também uma filha com 19 anos, tenho 2 com 19 anos, 2 com 17, tenho uma com 2 meses e um com 10 anos. E agora vem uma neta. Então, eita. a família é grande. Então, o que acontece? Você só cai a consciência quando você é pai, quando você está no hospital olhando aquele bebezinho. É, Né? é de... Olha aquele bebezinho, você diz assim, não é possível não. E sabe o que é lindo nisso? Quando você começou a falar, me remetia a logo Gênesis, logo no começo de Gênesis, quando Deus começou a criar o mundo, que todas as coisas faça-se, faça-se, É. faça-se. Mas quando chegou no homem, né, homem e mulher, ele fez façamos. É como se ele hoje disse assim, façamos dos nossos filhos a nossa imagem e semelhança. Então, ele não disse faça-se o homem, faça-se os filhos, não, façamos. E ele confiou em nós, sabe? Quando você falava, eu me lembrava que é o momento que nós podemos assim, não, claro, me perdoe a expressão que eu vou usar, que eu não achei outra expressão, mas que nos assemelha um pouco a Deus é a concepção do filho, sabe? Porque passamos, vai gerar de nós a imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você diz assim, o filho tem que ver a imagem dele em nós, é ver a imagem de Deus em nós. Isso. Então, Isso. fantástico mesmo sua colocação. Louva a Deus por sua vida, pelo seu serviço, pelo seu ser pai. Viu? É. Muito grato por te conhecer. E, Espero vir mais e tem vezes. mais. E tem mais. Isso que o senhor está passando aí e vivendo esse momento, isso é uma promessa da qual nós todos temos. Porque a Bíblia também vai dizer lá no Salmo que nós veremos os filhos dos nossos filhos, ou seja, os netos, os bisnetos. Então, nós temos que crer nisso. Amém. Amém. E Muito obrigada, aproveitando um Bárbara. abraço para meu pai. Um abraço para meu pai, que ele deve estar vendo. E para minha mãe também. Minha avó. Beijo. A minha avó mesmo.
Vamos lá, mais uma canção, Júnior, para a gente chamar. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Família, né? Projeto de Deus, herança do Senhor. Pai, uma responsabilidade gigante, né? Nazaré até comentou aqui, deixa se Gil entra. Nazaré comentou aqui que ela é pai e mãe, né? E olha a responsabilidade dela, né? De ter essa responsabilidade aí de pai e mãe. Boa noite, Gil. Seja Boa bem-vindo. noite, gente! Ai, que coisa boa. Mais Tava um assistindo desde o começozinho aí. Mandar um abraço aí para Júnior. Júnior, faz muito tempo que a gente não se vê. Um abraço para você. Deixa eu Você ver sabe que a gente tinha uma convivência aí quando a gente participava do Crisma junto, né? E Júnior aparentemente continuou com essa luta aí na igreja. Tá de parabéns aí pelo seu ofício. Um abraço também para Bebeto, que participou. Abraço para você, Bebeto. Eu vi há uns dias atrás, ele estava aqui em Genipapo, né? Eu pude conhecer ele, conhecer a esposa dele, que estava com ele no dia. Um abraço para você e para sua esposa, para todos aí na sua casa, Bebeto. Marquinhos, fazia muito tempo que eu não tinha visto também. Um abraço para você, Marquinhos, né? Nosso primo. E João, que participou antes de Marquinhos, né? João, abraço, João. Tô precisando depois trocar umas palavrinhas com você, tá bom? Cássia, boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. A você que ouve essa live aí em casa, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus lhe proteja, que você possa, de alguma maneira, se beneficiar com todas essas palavras que serão ditas e que foram ditas aqui por todos nós que estamos participando dessa live tão especial para todos os pais, né? E aproveitando a deixa, Cássia, que você falou aí de uma menina, né, que falou que ela é mãe e pai, né? Eu quero saudar todas as mães que têm essa dupla função, né? As mães que criam seus filhos sozinhas, né? Que são mães e pais de verdade, né? É difícil, é duro, mas essas guerreiras, essas servas de Deus que têm aqui na Terra a função de criar seus filhos, muitas vezes tendo que trabalhar, tendo que ser pai e mãe, né? Mãe e mantenedora do lar, realmente é mais complicado para vocês. Eu peço que Deus abençoe vocês nessas horas também. Um abraço para todos os pais e mães que são pais também. Avós que criam seus netos como se fossem filhos. Aqueles que adotaram seus filhos, que não são de sangue, mas são de coração. Todo mundo é pai. Todo aquele que cuida de uma criança, que cuida de um adolescente com amor, com carinho, e que o ensina no caminho da verdade e da justiça, é pai. Bem, eu quero que vocês me interrompam quando precisarem, viu? Eu queria falar aqui um poema. Eu preparei um poema, Cássia. Eu queria pedir licença para falar esse poema para os pais. Eu criei um pouquinho antes da gente entrar, que diz mais ou menos assim: tem pai de todo tipo, tamanho, beleza e cor. Nos ensina com exemplo, nos corrige com amor. Pai a gente não escolhe e nem sempre ele é perfeito. Mas cabe a nós que somos filhos tratá-lo com honra e com respeito. Espero que os pais que se sintam saudados nesse verso possam refletir nele também, né? E é isso mesmo, a gente não é perfeito não, né? Como os meninos já disseram, ser pai não vem com manual, é difícil realmente, né? E a gente vai aprendendo no dia a dia. Mas tem uma dicasinha boa para quem vai ser pai ou para quem já é pai, né? E atenção, meninas, jovens, meninos e meninas jovens que estão pensando em casar, que serão pais e mães um dia, né? Tem uma dicasinha para vocês, para serem bons pais, para serem boas esposas e bons maridos. E mais que isso, para terem um casamento saudável, né? Como é que eu escolho o meu parceiro, a minha parceira? É só ver se essa pessoa é um bom filho ou uma boa filha. Se essa pessoa honra seu pai e sua mãe. Se ela honrar, se ela respeitar, pode casar. Agora, se não houver respeito para com os pais, tenha muita cautela, porque essa pessoa provavelmente
vai ser de convivência complicada, porque ela não vai respeitar você do mesmo jeito que não respeita os pais. É verdade, né? A única maneira de dar certo seria se essa pessoa, de fato, encontrar a mudança através de Jesus. Aí beleza, aí dá certo, né? Se houver a transformação, eu trouxe um texto bíblico para a gente refletir, que fala justamente sobre isso, né? Encontrando essa transformação, aí sim tudo muda, tudo se realiza, porque nós somos feitos filhos. Lembrando aqui um pouquinho o que o Júnior falou, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E como imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos dos primeiros homens, de Adão, né? Então nós somos adâmicos, nós somos filhos de Adão, filhos do homem. E olha que coisa interessante que Jesus fez para a gente. Jesus, que é filho de Deus, se transformou em filho do homem, para que nós, que somos filho do homem, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Olha que coisa linda, que amor maravilhoso que o Filho de Deus tem para conosco. Que grandiosidade é esse amor do Pai para conosco, né? Que entrega seu Filho, que é Deus, né? Deus na Santíssima Trindade, né? E se torna filho do homem. E ele ama tanto o homem que ele próprio, em várias vezes do Evangelho, ele se autodenomina filho do homem. Ele não diz eu sou filho de Deus, né? Abertamente para o público, ele diz o filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. Quem é esse filho do homem? Questionavam os fariseus, né? Até os discípulos questionavam também, né? Teve uma passagem que Jesus falava sobre a questão, falava que quem vê a ele, vê ao Pai, aquela coisa toda, né? Da necessidade de mudança de vida, aí Filipe, um dos apóstolos, disse, Senhor, se o Senhor não nos mostra Deus para a gente, mostra o Pai, e está tudo em ordem, né? E Jesus diz, eu estou há tanto tempo com vocês, você ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê, vê ao Pai. Tá? Então, o que isso significa? Que Jesus, que é filho de Deus, se fez filho do homem com essa intenção de nos transformar em filho de Deus mesmo, né? Para que a gente pudesse ter essa vida, a nossa vida mudada e transformada no poder do Espírito Santo. Eu vou ler agora a passagem bíblica que eu tinha selecionado para a gente refletir um pouquinho, que está lá em Romanos, capítulo 8. Deixa eu botar o óculos aqui, porque depois de uma certa idade, viu, Júnior? A gente não vê mais direito não, né? Júnior já está de óculos ali. Diz assim, Romanos 8, versículo 14 até o 37. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, não faz também que vocês tenham medo de nada. Pelo contrário, o Espírito Santo torna vocês filhos de Deus. E é pelo poder do Espírito que dizemos com fervor, Abba, Pai. Deus, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos filhos e, por isso, receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Já que somos filhos, somos também herdeiros. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque, se tomarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém? Essa palavra do Senhor para a nossa salvação. Graças a Deus. Então, o que é que essa palavra... Júnior, pode me interromper à vontade, viu? Falar um pouquinho se você quiser. Você me conhece, eu falo muito. O Cássio também me conhece. Pode ficar né? à vontade, todos incluindo somente. Me perdoem os falatórios, mas me interrompam à vontade se sentirem vontade de falar alguma coisa. Opa, dê um toque, me interrompe e fala, não tem problema nenhum. Beleza? Tranquilo. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, perceba que nós, como filhos do homem, né? Nós não somos ainda filhos de Deus. Percebe que nem todo mundo é filho de Deus? Né? Então, todos nós somos feitos à imagem e semelhança, mas nem todos somos filhos de Deus ainda. Quem é que se torna filho de Deus? Aquele que recebe Jesus como seu Senhor, através da graça do batismo,
através da graça dos sacramentos, através da graça do Espírito Santo. Então, a fé em Jesus, o amor de nós pelo Pai, né? A ação do Espírito Santo através da nossa fé que transforma a nossa vida, e aí a gente se consagra a nossa vida a Deus e faz a sua vontade, como São Paulo fala lá na carta, né? Não nos movemos pelo nosso homem antigo, o nosso eu adâmico, mas agora que conhecemos Jesus, procuramos agir através do Espírito Santo. Então, sim, isso é que nos torna filhos de Deus. E é isso que vai nos levar à salvação. Eu estava pensando também aqui em alguns exemplos de pais, né? Teve o nosso desafio como pai, e como Marquinhos bem falou antes, né? Aqueles que somos sacerdotes dentro do nosso lar e que a gente deve ensinar pelo exemplo. E, de fato, eu lembrei de uma história de Roberto Chiniachik, não sei se vocês conhecem esse autor, né? Já escreveu alguns livros. E ele conta uma história, não sei se é a história dele ou ele simplesmente pegou de outra pessoa, mas disse que dois pais foram levar os filhos para assistirem um circo que chegou na cidade, né? O circo havia chegado lá no bairro, e aí os pais foram com essas crianças, e eles eram pequenininhos, né? E os filhos, um tinha 7 e o outro tinha 8 anos, né? E lá no cartaz da entrada tinha dizendo, criança, grátis para criança até 6 anos, né? E o pai do que tinha 7 chegou lá e 2 entradas, por favor, uma para mim e para o meu filho, né? E o outro, o rapaz já era grandinho também, né? O pai pagou, né? Aí lá dentro, quando chegaram no cerco, sentaram aí o amigo disse, mas rapaz, por que tu não dissesse que ele só tinha 6 anos? Ele é pequenininho, dava para passar por 6 anos. Aí o pai respondeu, por 2 motivos. Primeiro, meu filho poderia pensar, poxa, meu pai é um mentiroso. Mentiu sobre a minha idade. Ou então ele pensaria, poxa, meu pai não sabe nem quantos anos eu tenho. Né? De todos os 2 modos, estaria errado. Entende? Então esse pai preferiu pagar e dar o exemplo ao filho, porque agora o filho vai crescer sabendo, poxa, meu pai sabe que eu tenho 7 anos. Ele pensa em mim, né? Ou então o pai vai pensar, poxa, meu pai agiu com honestidade. E é o exemplo de pai e de mãe que arrasta. Lembrando, a gente não é perfeito e a gente vai errar muito na nossa vida. Como pai, como erramos como filhos muitas vezes, erramos como amigos muitas vezes também. Mas a gente tem que aprender a reconhecer as nossas limitações, né? As limitações também daqueles que erraram conosco e se corrigir, tentar crescer na fé. E não tem caminho melhor para isso do que se basear no que Jesus ensina no seu evangelho. Então, o manual para a nossa vida de pai, de mãe, de cristão, é a palavra de Deus, né? É através dela que a gente vai saber como agir no mundo. Percebam que se não houvesse o evangelho, se não houvesse a palavra de Deus, que caos estaria esse mundo? A gente nem estaria fazendo essa live agora. Sabe Deus o que é que a gente estava fazendo, né? Não estaríamos aqui. É esse evangelho que transforma a sociedade, transforma o mundo, e é ele que nos educa no caminho do que é verdadeiro, do que é correto, e nos ensina, de fato, a nos corrigir e a sermos filhos melhores, pais melhores e pessoas melhores também. Grande Amém? verdade, Gil. Grande verdade, porque, como você citou esse exemplo aí, o pai, ele é visto de todas as formas. Como Verdade. o Leandro falou agora há pouco, né? Não é mais só, ainda criou-se uma cultura antiga e arcaica que Jesus vem quebrar os paradigmas, né? Que Deus era Deus lá longe e Jesus fez, não. Por que chamar Deus de Deus longe? É Pai nosso. Ele é um pai. Ele nos acolhe, ele nos corrige, mas nos acolhe. Ele nos ama. E olhando assim, como você falou, essa história, né? Você vem dizer assim, meu pai é um homem de verdade. É assim que eu quero ser. Esse é o que eu quero ser. Sabe? Porque eu quero ser hoje o marido para minhas filhas. Eu quero que elas queiram uma pessoa para ser marido dela, como eu fui pai. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né?
me vê Sim. como exemplo. Assim, eu quero uma pessoa como meu pai. Já para meus filhos homens, eu quero ser o marido para minha esposa, como meu pai é marido. Então, esse é o exemplo que a gente tem que ver. Porque como o filho foi criado em imagem e semelhança de Deus, nossos filhos têm que ser a nossa imagem e semelhança. Imagem de Deus e semelhança nossa. Por quê? Semelhança é tudo aquilo que nós fazemos. Quanto à imagem, a aparência tem que ser de Deus. Porque se meus filhos podem ser comigo, só misericórdia. Mas tem que ser na semelhança. Tá bom? Verdade. Ô, Júnior, é importante essa questão do exemplo. Você falando aí, eu lembrei de outra história, né? De fato, os filhos vão seguindo os nossos exemplos e nós também devemos motivá-los a seguir outros exemplos bons também. Teve um pai, e essa é uma história verídica, eu ouvi o pai falando, né? Ele na verdade, ele é palestrante, né? Eu não lembro o nome dele agora. E ele disse que ele chamou uma vez o filho, corra aqui, filho, vem ver um super-herói de verdade, tá passando agora na televisão. E o filho corre para ver, ele disse, olha, esse rapaz aí, ó, ele é um bombeiro, ele tá entrando naquela casa pegando fogo para salvar uma mulher que tá lá dentro. E acompanhando a matéria jornalística, né, os bombeiros lá resgatando o pessoal, né? E percebe, às vezes a gente, principalmente os jovens, idolatram tanto pessoas que não têm essa virtude de serem heróis, né? Mas como se fossem. Então é um cantor famoso, é um ator famoso, é um jogador de futebol, mas essas pessoas não demonstram virtudes. Beleza, se mostrar virtudes, bacana, como tem alguns esportistas, alguns jogadores de futebol, por exemplo, que eu sou fã por conta do exemplo que essa pessoa passa, né? Aquele menino lá de Portugal, por exemplo, né? Tem alguns vídeos que eu vejo dele aqui no Instagram mesmo, né? Algumas tiradazinhas que ele faz, e o cara é de um caráter surpreendente, né? Isso. Eu não lembro o nome dele. Se você lembrar, Júnior, me lembra aí. Cristiano Ronaldo? É esse? Cristiano Ronaldo. Isso. Aquele cara é sensacional, né? Ele eu vi a última história que eu lembro dele é uma entrevista. Ele é português, ele fala português e fala inglês também. E foi um rapazinho que falava português também para uma entrevista. Ele não sabia que o menino falava português. E ele faz uma pergunta em inglês para o menino, né? Qual o nome dele? What's your name? Aí o menino fica, né? Sem saber o que responder. Aí todos os jornalistas, o pessoal fica rindo. O pessoal tá aquela risadinha, né? E o Cristiano Ronaldo não desmancha, não dá risada nenhuma. Aí pergunta em português. Aí o menino responde. Ele respondeu muito bem em português. Ele não tem que saber inglês. Por que vocês estão rindo? Entende? O cuidado com quem é menor, com quem é pequeno, né? Então ele tem muito dessas qualidades. Então esse tipo de gente, esse tipo de pessoas famosas e que tem caráter, tem algo a ensinar, beleza, da gente seguir o exemplo. Mas, por exemplo, eu vi uma postagem, tem não vou citar o nome por questão de ética, mas teve uma certa cantora que fez uma tatuagem em certa região do corpo para poder vender likes, vocês devem saber essa história, Sim. né? Que foi consagrada como Mulher do Ano no Brasil. Só no Quando Brasil. no mesmo mês que ela foi consagrada, uma militar que salvou, que resgatou uma pessoa de um sequestro, né? Ninguém nem falou. Olha a inversão de valores, né? Uma pessoa que só fala palavrão, né? Que faz tatuagem em cantos obscuros do corpo para vender fotos, né? Que defende ideologias erradas, né? O pessoal, é a mulher do ano. E quanto pessoas de verdadeiras virtudes, né, são esquecidas. Então a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente diz. Então um exemplo desse pai, por exemplo, que chega para o filho e mostra um bombeiro, mostra um policial salvando alguém, né? Mostra uma pessoa que, por exemplo, acha dinheiro, ou uma matéria, por exemplo, vocês lembram que aconteceu uma matéria de um gari que encontrou uma mala cheia de dinheiro e foi devolver, foi lá no aeroporto e devolveu lá, até que encontraram o dono e devolveram, né? Depois passou na televisão e tal. Essas pessoas são heróis. Essas pessoas devem seguir de exemplos para os nossos filhos, né? Nosso comportamento, em primeiro lugar, e essas pessoas que praticam isso. É isso que a gente deve ensinar aos seus filhos. Esses são os verdadeiros heróis. Então não é fulano que canta, não é Beltrano que joga futebol, não é o que a pessoa faz como ofício que a torna ela virtuosa ou não.
São as palavras que saem da sua boca e o gesto de bondade que sai motivado pelo amor que vem do seu coração. Concordo Esse deve ser o plenamente. nosso exemplo a ser seguido. Coisa linda, né? E ele ainda termina com um verso. Nem sem querer, só espontâneo esse aí. Só, só Lindo lembrando, demais. lembrando quando você Pode falava no ir. início, você disse Sim, assim que o Cristiano Ronaldo, né? sim, Ele falou essa coisa com esse rapaz, e eu me lembro uma história que ele, Cristiano Ronaldo, estava namorando com uma modelo muito bonita, muito famosa, e ele tem um por hábito de, onde ele vai, levar a mãe dele. Levar a mãe sim, dele para verdade. todos os lugares, todos os lugares. E essa modelo famosa chegou para ele e disse assim: não dá certo você levar a sua mãe para todos os lugares que nós vamos. Ele fez assim: tá bom, Então, já... então tá terminado. Porque ela é mais Pois é. importante, né? Então, você vai saber se a pessoa é boa para casar, se ele honrar seu pai e sua mãe, se ele honrar as suas Uhum. raízes. Tá entendendo? Então, é muito Isso mesmo. assim. Eu creio que isso faz a pessoa ser melhor. Não melhor que os outros, mas melhor para si mesmo. E eu creio que é isso que os filhos vai aprendendo. É Todo verdade. dia, eu peço forças a Deus, todo santo dia, de não ser melhor do que ninguém. Ontem, para que meu filho olhe e queira ser também. Sabe? É isso que me move a trabalhar, a levantar, a erguer. Porque quantas vezes nós somos, eu vou falar por mim, agora é mim. Eu muitas vezes sou criticado, não é criticado, mas sou comparado pela a minha cor, sabe? Aquela coisa de cor. Então, eu chego nos cantos, tem gente que olha atravessado. E eu vou lá e volto para ele com carinho. E uma certa vez, uma pessoa que estava ao meu lado, junto com o filho dela, perguntou por que eu tratava as pessoas com carinho, mesmo me tratando assim, com esse preconceito. Eu disse que nós só damos o que temos. E o filho dela olhou e fez: mamãe, como ele é lindo. Sabe? Isso, assim, foi muito forte porque se tratava de uma criança. E o ser lindo dela não foi a aparência física, eu creio que foi o interior. E é isso que eu tento levar para os meus filhos. É o meu interior. É o seguinte, isso passa. Agora, isso aqui vai me levar para o céu. Então eu tenho que tratar disso agora. E tenho que mostrar para eles agora. É verdade. Eu tenho que fazer com que meu filho olhe para uma mulher e não veja ela como um objeto. Eu tenho que fazer que meu filho olhe e veja como pessoa, veja como alma que vai levar para Deus. Enfim, falo demais também. Muito bem, É é uma isso coisa mesmo. Gostei. linda, né? Gil, eu só tenho a lhe Sim, agradecer novamente pelo seu sim, por partilhar aqui conosco uma poesia linda e belíssima que eu quero para me depois postar aqui na página, viu? passo E sim para você. se poder passar para me poder postar no Dia dos Pais, eu vou amar. Vou? Ótimo, daqui a pouco eu envio para você. Gente, foi muito bom ter participado. Um abraço para todos vocês, para todos os meninos que participaram também, para todo mundo que está assistindo, né? E até a próxima, se Deus quiser. Ah, eu tinha um. Você tem um minutinho ainda? Tem. Só eu lembrei de uma coisa, não sei se vai servir para alguém, tá? Mas eu queria me dirigir para os filhos que não se deram muito bem com os pais, tá? Então é uma mensagem rápida para vocês, filhos que foram abusados de alguma maneira pelos seus pais. Pode ser que não seja o caso de ninguém que está assistindo a live, né? Pode ser que não sirva para ninguém que está ouvindo, ou alguém que veja depois sirva, não sei. E a gente tem filhos que têm essa situação de odiar os pais mesmos, né? Pai e mãe, mas normalmente o pai, porque sofreram demais na mão dessa pessoa quando eram crianças, né? De um jeito ou de outro. Ou abuso físico, ou abuso sexual, ou seja, do que for. E é impossível amar alguém assim. E a pessoa diz claramente, poxa, não tenho o que comemorar no Dia dos Pais, eu odeio meu pai, né? Normalmente quem é assim também, se você também não gosta muito de Deus, vamos um pouquinho de psicologia aqui. Geralmente assim as pessoas também não gostam de Deus, porque associam Deus Pai ao Pai da Terra, né? Então, a melhor forma de curar-se dessa dor do seu Pai da Terra, que não é perfeito, como ninguém é se apegar-se ao seu Pai perfeito, que é o Pai do céu, né? E sobre esse Pai da Terra,
Você está certo em odiar essa pessoa com todas as suas forças. Agora, vamos odiar da forma correta. Odeie ele por tudo de mal que ele fez e por tudo de bom que ele fez você se tornar também. Porque talvez você seja hoje a pessoa mais bem preparada para a vida, mais forte, mais resiliente, né? mais apta para respeitar e cuidar melhor dos outros, porque você passou por aquilo no final. Então esse filho da mãe merece todo o seu ódio, mas odeio por isso também, né? Pela pessoa maravilhosa que você se tornou. A partir disso, às vezes, é possível perdoar essa pessoa que nos fez tanto mal. Entrega na mão de Deus e diz: eu te odeio por eu te amar tanto e não ser correspondido. É verdade. Eu te odeio, Pai, por eu te amar tanto e você nunca ter me amado, nunca ter me respeitado como pessoa. Eu te odeio porque hoje eu sou uma pessoa que respeita mais as limitações dos outros, porque eu não tive as minhas limitações respeitadas. Então odeia pelo que é ruim e odeia pelo que é bom também, né? Isso vai ajudar você a compreender que as suas qualidades vieram das dificuldades que você enfrentou no passado. E às vezes a gente até consegue, poxa, realmente, ele fez tudo isso, mas no fundo eu amo ter passado por isso, porque isso me fez me transformar em uma pessoa melhor. Coloca na mão de Deus e se abraça aí ao Pai perfeito, que é o Pai do céu. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Ele nos proteja e nos guarde. Amém. Beijo, gente. Obrigado, Cássia. Valeu, Júnior. Até a próxima. Até a próxima. Júnior, vamos encerrar essa noite tão linda com nossa última canção para nos despedirmos das pessoas. 1h30 de live, porque Deus é forte, santo e poderoso, né? Ele é perfeito. Então, vamos cantar para glorificar esse Pai que está no céu e que nos protege, né? E que abençoe vocês, pais, com esse dom maravilhoso da paternidade. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar um amor mais sincero, um sorriso mais puro e um olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade, que o passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Que coisa linda! Só glorificar esse Deus maravilhoso por essa oportunidade que Ele nos concedeu. Júnior, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui conosco, né? Sendo esse instrumento de Deus nessa noite, partilhando, né, com os nossos convidados, servindo a Deus com sua voz, né? Não poderia terminar essa live com essa canção tão linda e maravilhosa, né? A gente deve lembrar que a vida é curta demais. Então, por isso que a gente tem que amar muito mais, né? Então, muito obrigada. Você vai terminar a live comigo, certo? Eu gostaria de agradecer. A gente vai terminar a live cantando. Vou encerrar aqui com você cantando. Gostaria de desejar a todos que estão aqui as bênçãos do céu. Desejar Feliz dos Pais aos meus convidados.
aos meus irmãos, ao meu pai em especial, Antônio, te amo. Para o meu esposo, né, que é um pai excelente. Eu acho que Deus não poderia ter dado um pai melhor para minhas filhas, a não ser ele. Então, muito obrigada. Para os meus tios, um tio especial, que é o irmão da minha mãe, meu tio João, que esteve comigo na minha infância, né? E assim, tenho ele também como um paizão para mim. E em especial de todo o nosso coração para esse Deus maravilhoso que é nosso Pai, que está sempre conosco. Então, feliz Dia dos Pais, aproveitem os pais que estão aí do seu lado. Quem já, o papaizinho já partiu, que está lá junto do Pai Celeste, lembre dele com muito amor e muito carinho e ore sempre por ele, né? Então, Jesus nos abençoe e nos proteja, Júnior. Muito obrigada. Gente, deixa eu dar só um aviso. Próxima semana vai ser numa quinta-feira. É uma live bem especial que eu vou postar aí a chamada na rede social, mas eu aguardo a presença de todos. Vamos terminar nossa live com canção, Júnior? Eu que agradeço, né? Que agradeço pelo espaço, agradeço. Peço perdão que muitas vezes a voz falha. Eu não sou profissional, não sei cantar. E, enfim, eu tento fazer o meu melhor para Deus. E sempre, como eu falava para minha esposa hoje pela manhã, eu aprendi algo ontem na festa de Santa Clara, que Padre Eude falava o seguinte, que Francisco se converteu por uma pergunta de Clara. Eu estou fazendo o meu melhor. E você? Sabe? Então, hoje eu estou aqui para fazer o melhor para Deus e ser o melhor pai. Tentar ser o melhor pai. Não melhor que os outros, mas o melhor que eu mesmo. E louvo a Deus pelos meus filhos. Por todos os 3. Né? Pelos meus filhos, pelos meus genros, né? Pelo meu neto. Que a graça de Deus seja derramada sobre esse povo que nos ficou conosco até agora. Enfim, que na próxima convite, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. E terminando com uma canção que nós cantamos agora há pouco, mas é linda. Pai, meu Pai do céu, meu Pai está de teu amor, vela por mim, vela por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim, e não mais livrai de todo. Como criança, nos braços do Pai. Deus te abençoe, Júnior. Tchau, minha irmã. Boa noite, povo de Deus. Jesus nos abençoe e nos proteja. Até a próxima semana, se Deus quiser. Feliz Dia dos Pais!